Fala pessoal, eu queria falar hoje sobre uma pergunta que estão me fazendo muito nos últimos dias sobre liderança eclesiástica, né? Então como que rola essa hierarquia eclesiástica, né? Apóstolo, bispo, pastor, padre, cardeal, né? Eu vou tentar ser bem rapidinho e explicar o que eu entendo por isso, que a Bíblia fala disso. Então vamos lá. Quando a gente está lá no Novo Testamento, né, a partir de Jesus, a Bíblia fala que Deus enviou os 12. Essa palavra ela é da onde surge a palavra apóstolo. Apóstolo é o cara enviado. Enviado para quê? Para estabelecer a igreja, criar as bases, o fundamento da igreja, dar a direção, fazer aquela alta gestão da igreja, alguém que tem um olhar global. A Bíblia fala, né, de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os pais da igreja, quando eles escrevem o credo apostólico, eles falam, e eu estou falando do credo cristão, não do católico romano, né, mas que a igreja era católica. A palavra católica é universal, é uma igreja global. Então, existe a necessidade de líderes que enxerguem isso, que entendam as necessidades de cada povo, que tenham estratégias para poder alcançar esses povos. Esse é o ministério apostólico. Baseado nesses 5 ministérios, a gente tem então os apóstolos, né, os mestres. Então, assim, para que a igreja possa se estabelecer, é preciso que se conheça a palavra. E para isso é necessário um grupo de pessoas que sejam excelentes, né, em estudar, em conhecer e tenham capacidade e habilidade de transmitir isso. É o ministério do mestre. Os pastores, remete ao pastor de ovelha. Então são aqueles que cuidam, aqueles que olham, cuidam da parte espiritual, que oram, que ministram, que visitam, que dão apoio, que dão suporte, que dão a direção, né? que mentoriam a estrutura da igreja, a membresia da igreja. Os evangelistas, como o próprio nome diz, são aqueles que levam as boas novas, né? Então, grandes pregadores, muitas vezes, são grandes evangelistas. Não necessariamente um pastor precisa ser um grande pregador, né? Mas um mestre, um evangelista, esse cara, ele tem, além de ter a habilidade, ele tem a responsabilidade de ensinar a palavra, de levar Cristo, né? E o profeta é aquele que tem a voz profética, aquele que é um oráculo de Deus, sabe? Que tem palavras e vive dons, como a Bíblia fala, dons da sabedoria, de ciência, de conhecimento. Agora vamos pensar na estrutura administrativa da igreja. Então, no primeiro século da igreja tinham os apóstolos, e os apóstolos perceberam que eles precisavam de ajuda nesse cuidado com as pessoas. E aí eles separaram os diáconos, que eram aqueles que são esses que assistem as pessoas nas suas necessidades, nas obras humanitárias, no trabalho social. E conforme a igreja era estabelecida, precisavam de pessoas que administrassem a igreja local, os presbíteros, e depois aqueles que administrassem grupos de igreja, que eram os bispos. Então era isso. Então você tinha os apóstolos do Cordeiro, os bispos, os presbíteros e os diáconos. Quando a igreja começa a crescer a partir do primeiro século, aí os líderes da igreja eles começam a ser chamados de pais da igreja. Então do primeiro até o 6º século tem muito de chamar esses caras de pais da igreja. Por isso da onde deriva a palavra padre, né? E então entre os pais da igreja tinham os bispos de cada região. Como a igreja ela começou a ser estabelecida em Roma a partir do decreto de Constantino, que a igreja ela passou a ser oficial e não clandestina, esse bispo de Roma se torna o Santo Pai, o pai de todos. E daí vem a palavra Papa, né? Com a reforma protestante, eu vou deixar para o próximo vídeo, porque isso não vai caber,
aí a gente vai entender como chegam os pastores na história.